Fala, meus patrões fortes, seja bem-vindo a mais um episódio do SeguroCast. Neste ano 2026, nosso primeiro episódio do SeguroCast. E eu tenho a grata felicidade de estar aqui com um grande amigo, Felipe Brandão, que daqui a pouco eu vou apresentá-lo para você, tá? Meus patrões, tem muita corretora que não cresce. Tem corretoras que crescem porque tomaram decisões difíceis. Hoje, a conversa não é sobre produto e sobre decisões de gestão que doem, mas que muda o jogo. E aí eu te pergunto, como vai ser 2026 para você, corretor de seguros? Estou aqui com o meu patrão forte, Felipe Brandão. Seja muito bem-vindo, Prazer, meu Augusto. amigo. Tá? Que Felipe é diretor De negócios da Camed Corretora, das maiores corretoras, maior corretora Norte e Nordeste e uma das maiores corretoras do Brasil. E vamos falar sobre gestão. Vou pegar todos os insights de tantos anos que o Felipe vem aí galgando, né, na linha de frente dessa grande corretora e mudando o modo da corretora se comunicar, se apresentar para o mercado de seguros. E ele vem crescendo cada vez mais. Estivemos juntos lá no Conec, o maior congresso dos corretores de seguros, num episódio fantástico. Você pode estar na comunidade SeguroCast, tem lá todos os nossos episódios, todos os nossos podcasts, os vlogs do SeguroCast, e tem muito conteúdo interessante para você, corretor. Então, se você não ainda está na comunidade, entre lá na comunidade SeguroCast para você consumir bastante conteúdo que vai edificar a sua corretora, você também, corretor, para estar cada vez mais mudando o jogo da tua corretora. Então, Felipe, cara, prazer imenso estar aqui com você. Augusto, prazer é meu, mais uma vez estar aqui com o SeguroCast. Sempre uma honra, um privilégio, né, compartilhar aqui com você, com todo o mercado, as boas práticas, né, porque isso alavanca o nosso mercado, né, traz realmente informações relevantes, né, e o nosso mercado é muito de relacionamento. Então, a gente está aqui muito para se aproximar e dizer que a Camed Corretora está sempre disponível para poder agregar aí no nosso dia a dia. Amém. Felipe, vou logo soltar uma bomba aí nas tuas mãos, tá? Eu quero saber qual foi a decisão mais desconfortável que você teve nesses últimos 3 anos, né, da Camed Corretora. Augusto, na verdade, a gente teve, né, nós que somos gestores, sempre tem decisões desconfortáveis, mas aqui realmente gerou mais reflexão, mais desafio, né, que a gente precisou realmente ter muita coragem, né, de fazer, de estruturar, até mesmo porque a gente trabalhava de forma ínfima, né, muito pouco, realmente sair e desbravar o canal mercado. Como todos sabem, a Camed Corretora é uma corretora cativa do Banco do Nordeste, né, então a gente atuava praticamente 100% dentro do banco, e a gente entendia naquele momento, há 3 anos atrás, que a gente estava muito bem posicionada dentro do canal bancário. E a gente precisava começar a olhar outras fontes de receitas, outros produtos, para que a gente pudesse alavancar cada vez mais nossos resultados e, consequentemente, reforçar a nossa razão de ser, que é gerar solvência financeira para a Caixa de Saúde Suplementar dos funcionários do banco, que é a Camed Saúde, né, que é a operadora de autogestão sem finalidade lucrativa, que é de exclusividade dos funcionários ativos, aposentados do Banco do Nordeste e das empresas coligadas ao banco. Então, com isso, a gente passou a enxergar uma grande oportunidade de a gente se organizar, né, estrategicamente, com um modelo de atuação bem definido e com uma estrutura bem desassociada do banco para começar, de fato, a penetrar dentro do canal do mercado. Então, para isso, a gente teve alguns pilares. Primeiro, uma decisão muito estruturada. Segundo, fazer um investimento. Então, a gente sempre tem essa prerrogativa, né? Para nós galgarmos nossos objetivos, a gente precisa investir. E segundo, né, deixar muito claro quais são os produtos e as linhas de negócios que a gente iria atuar. Então, isso realmente foi uma decisão muito complexa, foi uma mudança de chave, né? Hoje, esse canal ele vem realmente representando uma boa parte da nossa receita, né? Obviamente que o canal bancário ainda representa na sua maioria, mas em 3 anos, hoje, em torno de 22% do nosso resultado advém desse canal, né? Então, um canal que saiu ali nos últimos 2, 3 anos
de um patamar de 3 milhões de comissão e a gente está fechando esse ano de 2025 com praticamente aí 20 milhões de comissão. Então é algo que a companhia vai continuar investindo doravante para a gente continuar exponencializando nosso resultado. Perfeito. Outra coisa, e o que teria acontecido se não tivesse tomado essa decisão, Felipe? Primeira coisa, Augusto, que teria acontecido é a acomodação. Primeiro porque a gente começou a transitar muito bem dentro do banco. Chegamos num patamar do banco que de aproximadamente 10 seguros que passam no balcão do banco, 8,5 é feito com a Camaed Corretora. Então, essa acomodação é extremamente perigosa, porque pode realmente arrefecer nossos resultados e as nossas entregas. E o segundo ponto, a gente deixaria de ganhar essas receitas adicionais que, de fato, ajuda ainda mais a Camaed Saúde nas suas ações assistenciais que a companhia vem fazendo. Então, seria um passo muito atrás que a gente daria se não tivesse tido essa coragem, e você vai me ver falando muito de coragem, porque a gente precisa realmente ter coragem para investir, para apostar, para arriscar, mas quando você faz algo muito bem organizado, estruturado, muito literal, né, estudando muito o mercado, as coisas começam a funcionar e os resultados começam a aparecer. Interessante que você falou uma palavra, coragem e acomodação, né? Muitos corretores, que elas duas não andam juntas, né? Exatamente. Muitos corretores estão acomodados de fazendo mais o mesmo, né? Desde a época, tem corretores 10, 15 anos, 20 anos de corretoras e fazendo e vendo sua carteira cada vez mais diminuir, né? Então, a partir do momento que você tem coragem, a partir do momento que você se posiciona, faz o planejamento e sai da sua zona de conforto e vai para a zona das possibilidades, É isso. as coisas acontecem. É por isso que vocês chegaram em 3 anos em outro nível, né, em outro patamar, sendo reconhecido nacionalmente hoje a Camaed para o mercado de seguros, né? Que antigamente saíram do banco e foi para o mercado. É isso, é isso. Tá? E em que momento vocês perceberam que o problema não era vender mais, Felipe, e sim liderar o consultor para vender melhor? Vamos falar um pouquinho sobre vendas agora, né? Como foi essa virada de chave para aumentar esse ticket de faturamento? Primeira coisa, Augusto, é a gente ter o diagnóstico da nossa operação na mão. Eu sempre falo isso. Toda vida que a gente entra, né, para estudar algo, a gente primeiro precisa entender como nós estamos na situação do hoje. E a gente tinha que ter um outro pilar interessantíssimo, que é a humildade de reconhecer que a gente precisaria se transformar numa empresa de vendas e não só de atendimento. Quando você está dentro de um balcão bancário, essa demanda ela é muito prospectada pelo próprio gerente do banco, né? Então, ele enxerga uma oportunidade, abre a demanda e a gente passa a atuar ali de forma consultiva naquela demanda. Então, a gente tinha percebido que nós éramos uma empresa de atendimento e não de vendas. A partir do momento que a gente começou a capacitar o nosso time, começou a engajar, sensibilizar, que ali era uma grande oportunidade para que a gente pudesse, de fato, trabalhar de forma consultiva, de forma proativa, enxergando o cliente de forma 360, para começar a oferecer e ofertar mais produtos e, quem sabe, gerar valor através de upselling, né, de elevar o ticket médio do cliente, não elevar por elevar, mas elevar gerando valor, aumentando uma cobertura, né, entregando mais serviço, entregando mais qualidade, e aí o cliente ele não passa a olhar para o preço, ele passa a olhar de fato nessa percepção de valor, nessa condição adicional que ele vai ter num caso de uma necessidade. Então isso mudou a companhia de patamar e hoje a gente faz com que os nossos consultores entendam que ali é uma grande oportunidade de eles rentabilizarem a companhia e, consequentemente, rentabilizarem os seus ganhos através das remunerações variáveis. Perfeito. A gente sabe que a tecnologia chegou justamente para ajudar também, né? Não só a parte interna, mas nas vendas, né? O que a Camaed tem feito, né, com a tecnologia? Vocês têm cada vez mais buscado tecnologia para a empresa, para melhorar os processos, as tomadas de decisões? A Camaed, o Augusto, nos últimos 10 anos,
ela vem investindo incessantemente em tecnologia. Nossos orçamentos tecnológicos são austeros, muito porque nós acreditamos que é um caminho sem volta, principalmente numa operação massificada como a nossa. Então, hoje a companhia investiu muito em CRM, né, na ponta para o próprio gerente do banco, para estar, de fato, o CRM próprio, desenvolvido por nós, né, obviamente customizando todas as necessidades, as características de um balcão bancário. Então, a gente investiu muito recurso nisso. Hoje a gente tem dentro da companhia também um CRM, que é o RD Station, de vendas e de marketing, olhando mais para o mercado. Aí a gente já desatrela do banco. Então a gente teve que fazer todo esse investimento. Mas o principal de tudo isso é a gente também investir muito nas integrações com o nosso sistema legado, né? Hoje a gente atua com a Quiver, né, que é a maior plataforma de seguridade aí da América Latina. Então, todo esse trânsito de informação está muito conectado ao Quiver. E, além disso, a gente vem apostando muito em tecnologia nos processos do dia a dia. Então, hoje a gente investe muito em API de conexão com as seguradoras. Hoje a gente investe muito em robotização, principalmente quando a porta de API das seguradoras não estão abertas, principalmente no âmbito financeiro, a gente tem uma certa dificuldade. Então a gente usa o robô, né? Não é a melhor prática, mas já ajuda bastante, porque o robô merece ali um ponto de atenção diário. Porque se uma seguradora muda ali um relatório de posição, o robô ele se perde. Então tem que ter um ponto de controle e manutenção desse robô para que realmente a gente tenha que buscar a nossa eficiência. E, além de tudo isso, a gente começa a enxergar oportunidades, né, Augusto? Hoje, dentro da companhia, para você ter uma noção, tem um núcleo de dados, onde a gente unificou um hub de inovação, né, de produtos, de serviços, de processos, com a parte de estudo de inteligência artificial e de dados, né, de análise preditiva. Então, hoje, a gente já consegue, através dessas informações, ter tanto o nosso cliente, pessoa física, quanto pessoa jurídica, na mão, no sentido de conhecê-lo na sua profundidade. Porque aí eu conhecendo, eu tenho muito mais um arsenal de informação para que eu possa ofertar o produto adequado para a realidade, para a necessidade e, quem sabe, até para a dor daquele cliente. Então, a gente passou a estar mais próximo e mais assertivo com todo esse arsenal de informação. E um outro ponto que a gente tem investido muito, né, e aí eu encorajo, né, todos os corretores, é que possam escutar o seu cliente, os seus parceiros, né? Então a gente também contratou uma plataforma, né, de pesquisa de satisfação, tanto interna quanto externa e com os parceiros, para ali servir de insumo para que a gente possa fazer o nosso planejamento estratégico, para que a gente possa dar, através dessas informações, colocar o nosso orçamento em prática e realmente, de fato, ser assertivo nas decisões e principalmente nas priorizações para que a gente impacte cada vez mais o nosso mercado. Então, isso tem realmente trazido uma relevância muito grande para o nosso dia a dia. E o que vocês pararam de fazer, né, quando vocês começaram a investir em todos esses processos em tecnologia, né, e o que gerou resistência interna, né, porque está mudando o processo da corretora? Augusto, você tocou num ponto extremamente interessante, que é a parte da cultura, né? Porque a partir do momento em que você começa a mudar seus processos, a implantar mais produtos, a implantar mais tecnologia, a você fazer uma gestão mais profissional, com indicadores estratégicos, indicadores táticos, com metas bem definidas, com um propósito bem definido, isso gera desconforto. E eu sempre gosto de, obviamente, no bom sentido, que quem trabalha na área comercial sempre tem que estar numa zona de desconforto. Por que zona de desconforto? Porque o desconforto gera movimento. E para que a gente possa gerar resultado, a gente precisa se movimentar. Às vezes é com um movimento diferente, às vezes é com um movimento repetitivo, é um movimento constante, é um movimento disciplinado. Então, de fato, realmente houve uma mudança cultural dentro da companhia, né? Então,
a gente utilizou muito questão de capacitação, de treinamento individualizado, treinamento em company, né? Treinamento através de parceiro. Estruturamos cada vez mais nossa convenção comercial, que hoje ela é muito reconhecida, né, no mercado como um todo, que é o Volts, né? Inclusive o SeguroCast sempre está lá presente. Lá. Parabéns, viu? E é um evento que realmente traz um escopo, né? Traz um desenho, traz um produto final, tem muito imersão, conteúdo, e a gente começa a colocar todo mundo conectado ao propósito e aos valores da companhia, né? Então isso faz com que todo esse ecossistema, né? Essa engrenagem comece a acontecer e os resultados comecem a aparecer. Não é fácil, viu, Augusto? Eu sei. Não é fácil. Era isso que eu ia falar. É da noite pro dia? Não, mudar a cultura, implementar a cultura com o time, com todas essas mudanças que a corretora vem passando, porque eu tenho certeza que muitas corretoras que estão nos assistindo, né, corretores de seguros, querem mudar, mas estão acomodados por medo, que não tem coragem. Por quê? Tem um time já com processo definido ao longo desses anos, e quando a gente implementa, né, novos processos, né, coloca tecnologia, muda de sistema, melhora o sistema, aí fica muito difícil essa resistência até mesmo dos colaboradores, dos parceiros, né? Então tem que ter um tempo de maturação. Sem e esse dúvida. tempo de maturação, você acha que durou quanto tempo para toda essa implementação estar rodando e ter esses números que você teve durante esses anos aí, desses 3 anos? Augusto, assim, para a gente mudar toda essa modelagem, eu estou falando aí de aproximadamente 10 anos, tá? Mas não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite, assim. Eu estou falando 10 anos porque nós estamos falando de uma operação extremamente robusta. Como você falou inicialmente, nós somos a maior corretora do norte e nordeste do país, estamos entre as maiores do Brasil. Estou falando de uma companhia que roda de prêmio aproximadamente aí 800 milhões de prêmio de seguro. Vamos fechar esse ano só de faturamento de comissão em torno de 226 milhões de comissão, né? Temos mais de 6 milhões de seguros ativos, né? Entre o que a gente roda dentro do balcão bancário, o que a gente roda dentro das microfinanças do Banco do Nordeste, que é o Crédito Amigo e o Agroamigo, são programas reconhecidos até mundialmente, e o que a gente também atua no Canal Mercado. Então não é do dia para a noite, mas o que eu encorajo, né, todos os corretores, é que realmente não tenham medo. O medo faz com que a gente dê um passo adiante, que a gente tenha coragem, mas uma coragem estruturada, uma coragem pensada, organizada, planejada, com uma meta muito bem definida, com um propósito, onde você quer chegar, em quanto tempo. E foi isso que a gente fez, né? A gente começou realmente, quando a gente observou que a gente precisava se estruturar melhor dentro do banco, nós passamos aí os últimos 7 anos organizando os nossos processos para penetrar cada vez mais dentro do banco, porque realmente ainda estava muito incipiente a nossa operação dentro do banco. Então, quando nós organizamos, e aí foi questão de prioridade, vamos organizar dentro do banco, que é a nossa casa, para depois a gente começar a pensar em produtos acessórios, em mercados acessórios, e aí foi onde a gente foi para o Canal Mercado, porque a gente viu que a gente estava maduro, sólido, com processo bem definido e principalmente sabendo onde a gente queria chegar. Então é isso que a companhia fez e vai continuar fazendo e apostando aí doravante. Inclusive, nós estamos agora, nesse exato momento, renovando o nosso planejamento estratégico para o curso de 2026 até 2030. A gente antecipou, Augusto, o nosso planejamento em 1 ano, que era previsto encerrar em 2026, justamente porque a gente conseguiu, em 2025, alcançar praticamente em 98% do que a gente tinha preconizado no planejamento anterior. Então, por que não nos antecipar para realmente começar a mudar a rota, mudar alguns comportamentos que a gente precisa mudar, porque a gente precisa estar evoluindo diariamente, constantemente, para a gente realmente buscar novos objetivos, que são objetivos bem interessantes aí. E logo vocês vão saber. Espero que o SeguroCast entregue em primeira mão, né, para o mercado de seguros e também, né, para a população, né, brasileira, porque está falando com uma das maiores corretoras do Brasil aqui, a Camed Corretora, e fico muito feliz por isso. E eu queria falar uma coisa, vamos falar sobre gestão de pessoas, porque a gestão de pessoas é uma dor muito grande, né, principalmente para pequenos, médios corretores, que é contratar e desenvolver.
E tem um turnout muito grande, né? Uma entrada e saída muito grande. E identificar talentos é uma coisa, né? E fazer o match certo entre talento e demanda da empresa é outra coisa, né? Onde os gestores erram mais nesse processo? Augusto, isso é uma pergunta muito interessante, principalmente porque o nosso maior ativo são os colaboradores, né? Então, hoje a companhia ela investe muita energia escutando as pessoas, olhando para o bem-estar das pessoas, né? Reforçando cada vez mais os nossos benefícios para os nossos colaboradores. Porque quando a gente faz isso, Augusto, gera uma coisa que é a felicidade. E a felicidade, ela gera resultado. Quando você está em paz, você está feliz, obviamente, dentro da sua roda da vida, ali no âmbito pessoal, no âmbito profissional, a probabilidade de você produzir aumenta absurdamente. Então, a companhia ela vem investindo nos últimos anos muito nisso, principalmente reforçando a sua parte de benefícios. A Cama de Corretora hoje tem uns benefícios de uma seguradora, né? Então, vale alimentação, vale refeição, né? Auxílio creche, abono, né? Tem seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, previdência, né? Tem day off de aniversários, 2 folgas além das férias, né? Tem licença paternidade de 15 dias, né? Que é algo que o mercado não oferece. Então, isso faz com que a gente reduza o nosso turnover e passe a ser uma coisa extremamente interessante, que é objeto de desejo. A gente passa a ser uma empresa desejada para que as boas pessoas, os bons colaboradores, passam a querer trabalhar na Cama de Corretora. E, além de tudo isso, quando eu falo no âmbito da parte de recursos humanos, paralelamente a isso, a gente estruturou melhor a nossa operação no sentido. Nós fizemos uma nova sede, né, uma sede muito mais moderna, confortável, uma sede muito mais com a cara de mercado. Isso faz com que as pessoas se estimulem a estar dentro da empresa. A gente adotou o modelo híbrido de trabalho, né? Então, algumas pessoas trabalham presencialmente e outros dias em casa, né? Tem toda uma rotina. E incrível que pareça, Augusto, isso faz com que as pessoas, quando estão em casa, eles ficam ansiosos de voltar para a empresa, pela boa ambiência, né, de trabalho. E um terceiro pilar é reforçar cada vez mais as boas práticas comerciais. Então, hoje, dentro da companhia, nós temos um programa de qualificação de negócio, onde o colaborador, trimestralmente, ele é avaliado através dos seus indicadores estratégicos, né? Nós temos aí aproximadamente 6 indicadores estratégicos e vários indicadores táticos. E aí, a partir do momento que ele performa nesses indicadores, tem todo um critério de elegibilidade, ele ganha ali uma remuneração, uma gratificação adicional trimestralmente. Então, faz com que isso ele também busque aumentar a sua performance no dia a dia. Então, toda essa cadeia, né, que a gente tem feito, né, de valorização dos colaboradores tem realmente diminuído o nosso turnover, tem aumentado o nosso nível, né, de entrega. E a cereja desse bolo todo é que a companhia não tem medido esforço, e esta diretoria colegiada, né, nosso presidente Agenor, diretor Mária, diretora Emanuela, todo o conselho deliberativo, né, tem apostado muito em capacitação. Hoje a gente tem um orçamento extremamente interessante para realmente investir na capacitação das pessoas, no desenvolvimento. A gente tem uma frase, Augusto, que a gente fala muito, que quem tem a informação tem o poder. Então, quanto mais repertório você tiver, quanto mais conteúdo você tiver, mais você está ali com informações prontas e preparadas para estar conversando, dialogando, quebrando a objeção, né, do seu cliente. Então, todas essas boas práticas que a gente vem fazendo, vem transformando a companhia e trazendo bons resultados. Interessante, até anotei essa frase aqui para levar para a vida aqui. Quem tem informação tem poder. É verdade. E eu queria saber, assim, eu acho que é muito isso que os corretores passam também em relação de promover, né, os colaboradores, né, a certos níveis, para não errar.
Muitas vezes ele entrega muito resultado, mas quando promove para o carro de liderança, para o carro de gestão, ele não consegue entregar o mesmo resultado que ele vinha como consultor, né? E você é um caso, né, disso, prático disso, né? Você chegou lá na Camed como? Eu era atuário júnior. Atuário júnior e hoje é? Diretor de negócios. E aí como é que os corretores podem estar vendo, né, essa qualidade nessas pessoas que estão dentro da corretora deles, ou até mesmo como é na prática isso que vocês implementam na Camed? É uma excelente pergunta, viu, Augusto? Porque a primeira coisa que tem que estar muito bem definida dentro dos valores da companhia é a questão da meritocracia. Isso estando muito bem definido, você precisa ter uma política de cargos e salários também muito bem definida. E o segundo ponto é você criar uma cultura dentro da companhia de que você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Isso é literal, isso é uma boa prática, mas no dia a dia muitas vezes não acontece. As pessoas às vezes carimbam o CPF porque uma pessoa é muito boa e ela tem uma defasagem numa empresa numa área X, aí eu vou colocar, eu vou apostar que essa pessoa lá resolva o problema. E não funciona dessa forma. Pode dar certo? Pode, mas na sua grande maioria não. E acaba frustrando o colaborador, você baixa a performance do colaborador, expõe o colaborador para uma decisão que a empresa tomou. Então, nós temos que ter essa vigilância como líderes e essa responsabilidade de buscar colocar as pessoas certas nos lugares certos. E, reforçando e não sendo redundante, é ter uma política de cargos e salários muito bem definida, né? Ter uma avaliação de desempenho muito bem estruturada, né? Tudo muito bem organizado para que você possa, de fato, sempre estar valorizando os seus colaboradores. E o cara possa enxergar as possibilidades de crescimento dentro da companhia, porque isso estimula. Porque uma coisa que o líder tem que fazer, Augusto, e é uma coisa que a gente não abre mão dentro da companhia, é fazer a vida das pessoas prosperarem. Tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito profissional. A empresa ela tem que dar esse alicerce, ela tem que ser essa mola, né, de propulsão, né, de fazer as pessoas prosperarem, né? Então, isso a companhia vem fazendo com maestria, né? Se você pegar aí nos últimos 5, 6 anos o que a Camed proporcionalizou para os colaboradores é de fato muito relevante, né? E é de fato muito admirável, né? Então, a diretoria, né, todo o conselho está de muito parabéns, porque realmente sempre tem olhado com muito respeito, com muita contundência para o nosso maior ativo, que são os nossos colaboradores. Perfeito. Vamos falar de consultoria na prática. Tema bom. A gente vai falar sobre vendas agora sem romantizar, tá bom? Como vocês aumentaram o ticket da empresa, né, nos produtos, né, sem empurrar produto, né? Muitas vezes a gente tem todos os corretores que estão na lida de frente, tem muitas objeções, né? O não está presente, né? Que é o não bem grande, né? E até mesmo eu vou pensar, tá caro. E meu bônus, por que não dá um desconto? Meu bônus não tem desconto não nesse bônus, só tem um bônus, mas o seguro cada vez mais aumenta, né? Então, como é que pode, qual é a política da Camed Corretora para quebrar isso e transformar um corretor de seguros, um parceiro de negócio, um colaborador em consultor de negócio? Augusto, a primeira coisa que a gente teve que mudar é de passar para o nosso time a coragem de oferecer. Você só vende se ofertar. O nosso produto ele é um produto intangível, não é um produto que você pega, que você vê, diferentemente de uma roupa, de um carro, né, de um relógio. É um produto intangível. Então, pela cultura do nosso país, ninguém acorda querendo comprar um seguro de vida ou uma previdência. Venda ou é necessidade ou é desejo. Então, a gente teve que mudar o comportamento do nosso time para começar a pegar essas informações do nosso cliente. Como é que a gente faz isso?
principalmente trabalhando muito as perguntas certas, direcionadas, para eu entender se aquele cliente eu preciso gerar um desejo ou se eu vou enxergar nele uma necessidade. Então, a gente precisou mudar muito o mindset do nosso time comercial para trabalhar de forma muito mais consultiva. E com isso gerou uma série de desafios, porque se eu sou mais consultivo, eu demando mais tempo para estar conversando com esse cliente. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a vigilância de também estar atendendo ali toda uma esteira de demanda que acontece. Então, gerou até uma responsabilidade da nossa liderança de também redimensionar bem o time para que eles possam ter esse tempo e essa tranquilidade de trabalhar de forma muito pragmática o cross-selling, que é vender mais para aquele cliente, né? E o upselling, que é você elevar o ticket daquele cliente, não só por elevar, mas, como eu falei anteriormente, gerando valor, né? Fazendo com que ele perceba que ele está pagando um pouquinho mais, mas ele vai ter um grande benefício. A gente sempre fala na companhia, Augusto, que a gente não quer ser uma corretora para trocar 6 por meia dúzia. Isso aí eu não estou fazendo o meu papel como empresa de agregar valor no dia a dia dos nossos clientes. Eu preciso oferecer algo diferente. Então, para isso, eu preciso enxergar muito bem as necessidades e as dores do nosso cliente. E hoje, com essa torre de dados, com esse núcleo de dados que hoje a gente tem um arsenal de informações que a gente já tem o privilégio de saber até mesmo antes de conversar com o nosso cliente. Então, a gente já vai muito mais direcionado, né? Eu já sei o perfil de consumo dele. Então, se o Augusto só tem veículo com a Camed, por que eu não posso oferecer uma residência? Por que eu não posso? Eu percebi que o Augusto viaja bastante, seguro viagem. O Augusto tem uma família, seguro de vida, um plano de saúde, um plano odontológico. Por que não uma proteção financeira com a Previdência? Um consórcio também, um consórcio. Né? Se o Augusto almeja... Tá com carro antigo. E é isso que a gente... É isso, Augusto. Pronto, você foi cirúrgico. Hoje, por exemplo, quando a gente está renovando um veículo ou está fazendo um seguro novo de um carro que é em torno de 2020, 2021, nós estamos em 2026. Esse cara, com certeza, ele tem um anseio e o desejo de trocar de veículo. Então, a gente vai oferecer, sem compromisso, um produto para que ele alcance esse sonho, né? Então, um consórcio, né, veicular ou um consórcio de uma moto. E o consórcio hoje, pegando o gancho, Augusto, ele passa a ser um produto extremamente atrativo pela questão da política macroeconômica do nosso país, em que ele não tem taxa de juros, ele tem uma taxa de administração, né, e com a Selic aí a 15%, o consórcio passou a ser um produto de investimento financeiro. Então, a gente passa também a ofertar o consórcio até mesmo para clientes que têm carro novo. E a gente vê o patamar do carro, o cara tem uma Hilux, uma SW4, um Audi, uma BMW. Opa, esse cara tem uma condição financeira um pouco mais confortável. Então, por que eu não oferecer o consórcio com uma outra pegada, né? Com uma pegada de investir, né? De ele já pensar a médio e longo prazo. Então a gente consegue começar a montar estratégias de distribuição, né, scripts mais adequados que o cliente queira realmente ouvir e não fique numa redundância que você não consegue, de fato, atrair a atenção do nosso cliente, até mesmo porque você sabe que hoje o mundo está impaciente. Você não consegue mais ficar 5, 10 minutos numa ligação. De né? forma alguma. O cara, Muitos clientes, às vezes, nem quer ligação. Você liga para o WhatsApp. Fale comigo no WhatsApp. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente tem que ter de forma muito aderente, quer seja por telefone, quer seja pessoalmente e quer seja pelas ferramentas de comunicação, WhatsApp, e-mail e por aí vai. Então. Interessante que você falou sobre consórcio, né? Nosso parceiro aqui é o Bancorbras, onde ajuda você, corretor, a se posicionar e a planejar para você aumentar o ticket médio da sua corretora, né? Que o consórcio ele alavanca a corretora, principalmente aumenta o caixa, o faturamento exponencialmente. Então, se dedicar, né, algumas horas para estudar o consórcio, a colocar junto com o cross-sell, né, com fazer um planejamento
estratégico para a venda com os seus clientes, consultivo dos seus clientes, você aumentar o faturamento de 2026. Então, não perca tempo, né? O Bancorbras está cadastrando novos corretores. Venha para o Bancorbras, ele dá todo esse planejamento consultivo para você, para alavancar sua venda na sua corretora. Então, não perca tempo, corretor de seguros, vem para a Bancorbras. Viu, Augusto? Só uma coisa que eu falo até para todos os corretores, né? E já que eles já possuem uma carteira de clientes, a gente tem uma métrica dentro da companhia que é buscar dinheiro novo. Se eu já tenho uma carteira de clientes, eu não tenho um produto que eu atuo, por que eu não posso usar ali uma série de possibilidades para estar ofertando, por exemplo, um consórcio que não estava no nosso portfólio? Até 2 anos e meio atrás, a Camed não vendia consórcio. Hoje a gente já tem uma produção extremamente expressiva de consórcio. A gente não vendia cartões-benefícios, hoje a gente já vende cartões-benefícios. Então, é importante enxergar, né, dentro da sua operação e da sua característica, obviamente conectada ao seu propósito e às suas estratégias, buscar sempre receita nova, onde você já não atuava. Porque senão o desafio fica cada vez mais difícil. Você só atua com aqueles produtos, com aqueles clientes, e aí, meu amigo, muitas vezes o cara muda de estratégia, sai da sua corretora, vai para outra, e aí você começa a ter um pouquinho de prejuízo. E tem um detalhe muito interessante que muita gente quer, eu quero entrar no marketing digital, eu quero me posicionar melhor, eu quero estar, né, no meio. Tá, mas olha primeiro a base. Se você não olhar primeiro a sua base, se você não cuidar da sua base, a sua base é o maior renda que você tem e a mais barata. Sem né? dúvida. Porque ele está com você 10 anos, 5 anos, 3 anos, 15 anos, 20 anos. Você está fechando o seguro dele, renovando o seguro dele de automóvel. Já tem confiança, né, em você. Tem total confiança em você. E pode ter certeza que ele está comprando outros produtos de outras corretoras de seguros. Porque você não ofereceu, porque você não planejou, porque você faltou coragem de oferecer. Muitas vezes a coragem vem porque não conhece um determinado produto. Mas aí, meu patrão, você tem que estudar. Se você não estudar, se conectar com pessoas que já sabem, né, como o Bancorbras, só todo um planejamento para você ser especialista em consórcio, vai até com você, seja presencial, videoconferência, para ajudar nas primeiras vendas, é só você está deixando dinheiro na mesa. E às vezes o cliente, né, por mais que ele esteja 10 anos com vocês ali no seguro de automóvel, ele não sabe que você vende residencial, viagem, plano de saúde. Ele não sabe. Então o que ele faz? Vai buscar em outro canto, até porque você não ofertou. Né? Não, aí quando eu era corretor, né, muitas vezes eu tinha o dia, né, do produto, né? Aí tá certo. Muitas vezes eu ligava, o que acontecia? Eu já tenho. Eu não sabia que você trabalhava com esse produto. Quantas vezes, meu patrão, você está nesse dia do produto ou até mesmo querendo ofertar outro produto e você até oferece o consórcio? Não, vou vender consórcio. Vou ligar para 10 clientes da minha base. Quando liga, eu já tenho, já fechei com o banco, fechei com outro corretor, fechei com o meu vizinho que trabalha com consórcio. Venda é oferecer. É não ficar preocupado com o não. É ofertar. Pode ter certeza que nesse momento ele não fechou com você, mas ele já sabe que, tá certo. Felipe, ele trabalha com consórcio. Então, na próxima vez que eu vou comprar o meu consórcio do imóvel, que eu comprei o meu consórcio do carro, eu vou falar com ele. Porque eu já tenho confiança nele há 10 anos, é meu corretor. Né? Felipe, se você tivesse que resumir tudo isso, né, em uma decisão de gestão que qualquer corretora pode aplicar amanhã, qual seria? Augusto, eu acho que a gente vem falando aqui muito de coragem, né? Então, eu instruía, orientava que os corretores passem a ter uma coragem estruturada, né? Não é uma coragem por ter coragem, desenfreada, é uma coragem organizada, pensada, planejada, mas precisa sair da inércia, né? Precisa executar. A gente só gera resultado se a gente executar na prática. O campo das ideias é importante, tem que ter, mas o que gera resultado é a prática, é a execução, né? Então, que os corretores possam, de fato, se encorajar a investir, a planejar e principalmente a executar todo aquele anseio, todo aquele desejo que, com certeza, bons resultados virão. Pode ser que demore 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano,
Mas se você tem muito bem definido onde você quer chegar e for disciplinado e constante nas decisões, não tenho dúvida alguma que esse resultado vai acontecer. É isso aí. Crescimento não vem de discurso, vem de decisão sustentada. Meu patrão forte, estamos encerrando aqui mais um episódio. Eu queria agradecer, Felipe. Valeu, Augusto. Pela sua presença. Conte sempre comigo, viu? Ah, com certeza. Estaremos juntos. Deus quiser. Em alguns episódios também, viu? Esse é o primeiro de muitos episódios que a gente vai ter com a Camed durante esse ano. Acompanhe tudo por aqui, esse parceiraço que nós temos aqui. E eu agradeço imensamente por fazer parte dessa parceria com vocês, tá mostrando todo o trabalho de vocês para o mercado de seguros, para fora também do mercado de seguros, o quão vocês são competentes, como vocês planejam, quanto vocês têm a dedicação com os clientes, a entrega com o cliente da melhor qualidade possível, né? O Volts, foi a primeira vez que eu fui para o Volts, tá? Vou te falar uma coisa. O Volts é um dos eventos mais... Não é... É lindo, mas é um evento voltado, bem planejado, com estratégia, com conhecimento, não é um evento raso. Literalmente, eles passam 3 dias lá, conhecimento, faz um planejamento, né, de profissionalização dos colaboradores. É isso. E os colaboradores são animados lá. É Volts, né? Energia. É Volts. E eu vou te falar uma coisa. Eu lá no Volts, né, de vez em quando eu estava gravando e tudo, ia lá para fora para editar, né, para não atrapalhar. Aí eu via um diretor do segurador, um gerente, tudo. Aí eu vi acho que era um gerente, falando que eu acho que teve uma pessoa que não pôde ir. Paz, ele rasgou, assim, de elogios. Olha, a primeira vez, esse evento é assim, assim, assado. É um evento totalmente diferenciado e tudo. E eu só ouvindo. O Felipe, toda a Camed, o Agenor tá de parabéns pelo evento. Todo o time de marketing também, que faz isso com maestria. E eu sinto honrado de fazer parte, né, de estar com vocês ano passado, esse ano, estarmos juntos aí. E Augusto, você abrilhantou muito o nosso evento, né, até por tudo que o SeguroCast hoje representa na sociedade e no mercado de seguros. Mas, assim, é como eu lhe falei, a gente fala muito de forma muito organizada e esse ano a gente falou muito de eficiência com propósito, né? Ideias mudam e ideais permanecem. Então, toda decisão hoje da companhia, tudo isso que a gente conversou aqui nesse episódio, foi muito com o objetivo muito claro de gerar mais eficiência para a companhia, né? Então, a gente realmente não abre mão disso, né, de trazer mais resultado, obviamente gastando menos energia possível para que essa energia que sobra a gente jogue em algo que realmente rentabilize mais. Então, a gente tem sido muito, muito assertivo, né, no desenho, no escopo desse evento, que isso realmente traz o colaborador para perto, encoraja cada vez mais, conecta ele aos nossos ideais, aos nossos propósitos, e isso aí gera um resultado significante. Show. Meu patrão, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nas redes sociais, para a gente estar cada vez mais aumentando o nosso canal do YouTube. A gente quer, esse ano, bater a meta dos 100 mil inscritos no nosso canal. A gente conseguiu, o ano passado, sair de 2 mil inscritos para... A gente está chegando a 7 mil inscritos. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de sucesso para o SeguroCast. E a gente vai chegar nesse novo rumo, nossa meta, se Deus quiser, atingida, tá? Obrigado, meu querido. Valeu, meu amigo. Valeu. Obrigado mais uma vez. Como eu sempre falo, SeguroCast é feito com muito amor e carinho para você. Continue com a gente nos próximos episódios. Valeu!